Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos louvar o nosso Deus? Amém, igreja? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Ele é o Redentor da nossa vida. É aquele que nos uniu. Somos unidos em Cristo Jesus. Somos filhos de Cristo. Somos aqui ligados como família. Vamos cantar essa canção? Rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu um novo coração, um coração regenerado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos
nossos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Rendemos graça a ti, Jesus, pela união que o Senhor tem nos dado. O Senhor é grande em poder e glória. Por isso nós vamos engrandecer o nome dEle e bendizer ao nosso Deus, que tem nos proporcionado aquilo bem mais do que a gente merece. Nós temos bem mais do que merecemos. A graça do Senhor que nos sustenta. E é por isso que engrandecemos a esse Deus. Oh, Jesus, Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Ele é a a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nos prostramos a ti, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
engrandecer, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Sobre toda a terra e céu, Jesus, tu és supremo. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos começar hoje o estudo nessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme alguns estudiosos, mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. Ela foi justamente no auge do seu trabalho na igreja ou na cidade de Éfeso. Ele funda essa igreja. Os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever esta carta foram as informações que ele recebeu da família de Cloé, conforme a gente viu aqui no versículo 11, onde ele diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Então, em cima dessas informações, o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta à igreja. E o objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, foi resolver vários conflitos que estavam presentes naquela igreja. Por exemplo, brigas, desunião, imoralidade, sexo e casamento, comidas sacrificadas, santa ceia, comportamento no culto, dons espirituais e ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo, a gente vai dar uma caminhada bem longa, a gente vai levar algumas quartas-feiras conversando sobre os assuntos nessa carta. Ele escreve, o objetivo dele escrever essa carta foi resolver esses conflitos que estavam presentes na vida da igreja em Corinto. E aí a gente se pergunta por que a gente precisa estudar essa carta, ou conhecer melhor essa carta. Porque ela vai abordar vários assuntos doutrinários. Ela aborda assuntos doutrinários que são necessários à nossa vida cristã. A gente extrai dessa carta muitas orientações para a nossa vida cristã, principalmente a nossa vida como comunidade. E o apóstolo Paulo apresenta nessa carta vários conselhos práticos acerca de temas importantes na nossa vida cristã. Ele revela a necessidade que a igreja local, e aí ele está se referindo à igreja em Corinto, ela tem de ser pastoreada pelo ensino da palavra. Está dizendo, eu estou ficando muito chato quando eu escuto
alguns sermões que não têm fundamento bíblico. Aquele sermão que lá no seminário a gente chamava de nariz de cera. Cabe em qualquer lugar. Pessoas usam um texto como um pretexto para falar sobre algum assunto. Estou ficando meio chato porque, está até dizendo para Marcos, quando eu escuto alguns pastores, principalmente pastores presbiterianos, que não se afincam, no estudo da palavra, isso me dá uma angústia. A gente vê alguns colegas, que parece que não estudaram. Pegaram o texto, como alguns, me perdoem, porque o nosso culto está sendo transmitido ao vivo, Me perdoe alguns pentecostais que leem a Bíblia só para ler. E o apóstolo Paulo justamente escreve essa carta à igreja em Corinto para resolver algumas situações. Ele vai dar vários conselhos práticos acerca de temas importantes para a vida cristã. E ele revela a necessidade que a igreja tem de ser pastoreada através do ensino da palavra. Me lembro quando o reverendo Wilson Souza Lopes era vivo ainda, e tornou-se por 4 anos minha ovelha lá em Jardim Camburi. Ele, de vez em quando, ele me chamava ele era secretário executivo do Supremo Conselho, para ajudá-lo nas ementas de algumas discussões. Ele aproveitava esse momento para conversar comigo a respeito de pastoreio. Ele disse: um rebanho bem alimentado, ele não fura cerca, ele não vai em busca de outro lugar, porque ele está sendo bem alimentado. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aqui à igreja de Corinto, ele escreve com esse objetivo: a igreja precisa ser pastoreada pelo ensino da palavra. Pelo ensino da palavra. Aí é interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, ele, em todas as suas cartas, ele usa a mesma introdução, o mesmo prefácio. Ou seja, ele se coloca como autor e destino específico. Então, aquela carta, principalmente essa de Coríntios, ele tem por objetivo específico a igreja de Corinto. Ele escreve para resolver algumas questões que estão acontecendo na igreja de Corinto. Quando a gente lê a carta, a gente começa a extrair dela lições para a nossa vida. Ela não ficou presa no espaço, no ano 55, quando ele escreveu. A gente vai perceber que alguns assuntos dizem respeito a nós nos dias de hoje. Mas ele escreveu especificamente com o objetivo de resolver alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Então ele prefacia a carta dizendo que ele é o autor e ele destina essa carta a uma igreja específica. Ele saúda a igreja, ele ministra a bênção à igreja. Este é o modelo do apóstolo Paulo ao escrever. Por isso que alguns estudiosos atribuem Hebreus a Paulo. Porque o modelo é o mesmo. A maneira como a carta aos Hebreus é escrita parece com Paulo. Então, nós não pecamos
quando afirmamos que ela é de Paulo. Então, não há nenhum manuscrito, não é? Quando a gente vai estudar a respeito da manuscritologia, a gente lança mão dos primeiros manuscritos para a gente ter certeza daquilo que a gente está afirmando. Não há nenhum manuscrito que direcione quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Mas a gente não peca se a gente disser que foi de Paulo, porque ela se parece a muitos estudiosos que chegam a fazer essa afirmação. Então, no versículo 1, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes. Ou seja, Paulo aqui ele destaca a origem divina do seu apostolado. Não foi a igreja que o considerou apóstolo, não. A ideia aqui é de que não foi ele que se autoproclamou apóstolo, como a gente tem visto nos dias de hoje. Muita gente se autoproclamando apóstolo, né? Nem foi a igreja que lhe deu esse ofício. Então ele começa dizendo aqui: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, a origem do seu apostolado foi de Jesus. Interessante quando a gente vai observar Calvino, ele, se referindo ao apostolado, ele diz o seguinte: duas coisas são requeridas daquele que será ouvido na igreja e que ocupará a posição de mestre. Duas coisas. Calvino diz: é requerido aquele que se coloca para ser ouvido pela igreja e que ocupa a posição de mestre, ou seja, do ensino. Aí Calvino diz aqui: deve ser chamado por Deus para esse ofício e deve ser fiel no cumprimento dos seus deveres. Por isso que no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer assim: ora, além disso, e se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu me lembro a comissão que examinou para estudar, né? Reverendo Eliezer, família de 8 pastores. Estou lá na comissão e ele olhou para mim e disse: Ivanilton, quem te chamou para o pastorado? Eu disse: Deus. Disse: encerrou minha pergunta, não tenho mais pergunta a fazer. Então, Paulo está dizendo aqui que a origem do seu apostolado foi divina. Foi a igreja que deu esse título a ele. Nem ele se autoproclamou. Calvino, ele diz isto aqui, ó: duas coisas são requeridas daquele que será ouvido na igreja e que ocupará a posição de mestre. Primeiro, deve ser chamado por Deus para esse ofício. Eu já contei aqui uma historiazinha que é verdade. Ela é contada como motivo de riso, mas é verdade. Que alguém que foi para o seminário, porque um avião, ele estava lá na roça plantando macaxeira, lá no Nordeste, plantando macaxeira, um avião passou e soltou no ar uma fumaça, e que ele viu assim, ó, PM. Aí ele olhou para aquilo ali e disse assim, ó: Deus está me chamando para o ministério. Vai para o ministério. Aí ele foi estudar. Mas aquele aluno medíocre não conseguia nada. E o reitor chamou ele para conversar.
e disse: meu filho, fala para mim sobre o teu chamado ao ministério. Aí ele contou essa história. Aí o professor olhou para ele, o reitor olhou para ele e disse: meu filho, você te enganou. O VPM vai plantar macaxeira. Então existem alguns assim. Mas o apóstolo Paulo se autoproclama, ele não se autoproclama, melhor dizendo, apóstolo. Ele tem consciência de que foi Deus que o chamou. E ele coloca isso aqui, claro aqui. Ele é apóstolo porque recebeu o chamado divino. Recebeu o chamado divino. Volte a sua Bíblia um pouquinho. Em Romanos. Capítulo 1. Versículo 1, quando ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele prefacia a sua carta à igreja, dizendo do seu ministério. Eu fui chamado por Deus para estar à frente da igreja. Aí depois ele vai destinar a carta. Então, quando ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O versículo 2, que deixa isso aqui claro para a gente. Quando a gente olha para esse versículo, a gente vai encontrar duas divisões básicas aqui. Primeira, que é a igreja local e universal. A igreja de Deus que está em Corinto, aos chamados em Cristo Jesus. Então, a igreja local e universal. Então, Paulo se dirige à igreja de Deus que está em Corinto. Então, observem aqui que, em primeiro lugar, ele fala da dimensão local da igreja, Corinto. Para essa igreja que eu estou escrevendo, igreja que ele plantou na sua segunda viagem missionária, no apogeu do seu ministério na cidade de Éfeso. Diz os estudiosos que ele morou em Corinto durante 18 meses e foi para Éfeso. E ele usou Corinto como uma estratégia a plantar uma igreja ali. Corinto era uma cidade cosmopolita. O que é isso? Tem vários povos ali. Então, a oportunidade do apóstolo Paulo fazer com que aquela cidade conhecesse o evangelho e saísse apregoando o evangelho na sua língua materna. Então, estrategicamente, o apóstolo Paulo usa Corinto, né? Lá havia latinos, gregos, sírios, asiáticos, egípcios, judeus. Naquela cidade que, diz alguns estudiosos, que tinha aproximadamente 600 mil habitantes. A cidade de Corinto. Era uma cidade também estratégica, porque ela tinha 2 portos, era uma cidade portuária. Quando a gente vai se deter no estudo dessa carta, a gente vai perceber por que é que o apóstolo Paulo trabalha a respeito de sexo. Antigamente, ali onde tem o Porto de Vitória, era um centro de prostituição. Cidades portuárias, os locais onde os navios aportam, era centro de prostituição. Recife era assim, né? Então, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre alguns assuntos por essa razão.
Então, estrategicamente, o apóstolo Paulo usa Corinto para pregar o evangelho, porque ela era uma cidade cosmopolita, tinha no seu meio gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios, judeus. Era uma cidade portuária. Dos portos mais destacados na época estava lá na cidade de Corinto. Era o porto de Cencreia e o porto de Lecharão. Estava lá na cidade de Corinto. Também era uma cidade comercial, rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Então, o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho, ele funda a igreja em Corinto com essa visão. Essa era a situação da cidade de Corinto. Era uma cidade mais importante da Grécia, capital da província de Acaia, e com a população de aproximadamente 600 mil habitantes. Então, a gente começa a desvendar e perceber o porquê essa carta que o apóstolo Paulo vai escrever e que ele tem por objetivo resolver algumas questões sérias que estavam acontecendo dentro daquela igreja. A cidade, ela invadiu a igreja. Pessoas vieram para a igreja com seus costumes. É muito diferente dos dias de hoje. Então, o apóstolo Paulo começa a mostrar. Então, Paulo se dirige à igreja de Deus, que está em todo lugar, né? Invoca o nome do Senhor. Então, a ênfase de Paulo aqui é que a igreja, ela não é apenas local, ela é universal. Ela congrega pessoas de todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus. Então, no nosso credo apostólico, né, creio na igreja universal. Não é a gente crer na igreja, a denominação universal, não. O bispo Edir Macedo, não. A igreja que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quando ele usa essa expressão, igreja de Deus, ele quer dizer que a igreja não tem dono. Igreja de Deus, ela não tem dono. A gente vê em vários lugares hoje igrejas com dono. Às vezes lá na placa, né, tem o nome do dono da igreja. Às vezes, mesmo sem ter na placa o nome, você entra na igreja e tem um dono. Né? O presbiteriano de Beré, né? O presbiteriano de Beré tem um dono. Né? Tem um dono. Então, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui, a igreja de Deus é que ela não possui um dono. Ela é de Deus. Seja local ou universal, ela é de Deus, ela pertence a Deus. Segunda coisa que ele usa aqui, a igreja dos santificados e dos chamados para a santificação. Então, observem aqui que Paulo fala da igreja aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Ou seja, a santificação é apresentada como sendo posicional em Cristo e processual para ser santo. O que é isso? O que é que nós entendemos aqui? No ato da conversão, nós ganhamos a posição de santos. No ato da nossa conversão, nós ganhamos a posição de santos. E durante a nossa vida cristã, nós vamos crescendo em santificação. Estudou muito isso no último retiro nosso. Lembram disso? Quem esteve lá deve lembrar. Então, é o processo. Por isso que
há muita confusão no meio evangélico que discorda da nossa posição, nós que somos calvinistas, e afirmamos à luz da palavra de Deus que nós não perdemos a salvação. Uma vez salvos, salvos para sempre. Então, os irmãos, eles confundem o processo de santificação. Nós não fomos salvos posicionalmente em Cristo para vivermos de qualquer forma. Fomos salvos e santificados. Ou seja, agora há um processo para ser santo. Quando nós ganhamos a posição de santos, nós vamos crescendo em santificação. Nós procuramos crescer em santificação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é um processo. É um processo. Diz que a gente vê alguns crentes com a linguagem do mundo. Fazei morrer a vossa natureza terrena, né? Então, há muitos crentes santos em Cristo, mas, vamos dizer, numa posição, mas o processo da santificação está ainda engateando. Uma linguagem chula. Quando a gente escuta sair da boca de alguns, meu Deus do céu, o que é isso? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa para santificação, e transmita graça aos que ouvem. O salmo que a gente leu aqui, eu li apenas do 7 ao 11, mas o 14 diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Mas isso é um processo. É um processo. De repente a gente se vê não só com palavras, mas com atitudes da velha natureza. Então o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ou seja, a vida cristã ela vai crescendo em santificação. Ela vai crescendo em santificação. E o apóstolo Paulo percebe que aquela igreja não está nesse processo. Então, por isso, ele nesses primeiros versículos aqui, ele vai mostrando isso. Quando ele fala a igreja de Deus, significa que essa igreja é um povo que foi chamado para fora. Termo no grego significa chamados para fora. Não é para ficar dentro, não. Chamado para fora. Então, a igreja é reunião de pessoas que foram escolhidas, chamadas e separadas por Deus do mundo para agradar e servir a Deus. Chamados, tirados do mundo, não chamados por fulano, por Beltrano, mas chamados por Deus, separados por Ele. Diz que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, 9, diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja é isso, chamada para isso, para proclamar, para agradar a Deus, para servir a Deus. Aí ele, no versículo 4, no versículo 3, melhor dizendo, ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O que é que Paulo está dizendo aqui para a gente? Graça. O que é graça? Favor não merecido cáris. Então, aponta, quando ele diz graça a vós outros, aponta para os favores imerecidos de Deus aos homens. Está trazendo essa consciência à igreja por meio de Jesus Cristo. Favor imerecido é por meio de Jesus. Aí ele diz, paz, graça a vós outros e paz. O que significa essa paz aqui? Quando a gente vai olhar no original aqui, é o mesmo sentido de shalom. E o que quando o povo saudava uns aos outros com shalom, paz, ele estava querendo dizer que você fosse abençoado de forma integral. Que a prosperidade de Deus estivesse na sua vida. E quando Paulo fala isso, a preocupação dele é essa, que aqueles irmãos se considerassem abençoados por Deus. Aí do versículo 4 ele diz assim, sempre dou graças a Deus, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui ele revela o seu coração pastoral, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Ele sempre inicia suas cartas agradecendo pela conversão daqueles a quem ele havia escrito a carta. Mas quais os motivos que ele agradece? Versículo 4 diz aqui que a igreja, ela existe e sobrevive pela graça de Deus. A igreja existe e sobrevive pela graça de Deus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, o presente é a graça. Presente é a graça. A palavra graça abrange todas as classes de bênção que são recebidas por meio do Evangelho, com destaque para os dons espirituais. Quando ele prefacia aqui essa carta, ele está com o objetivo de, lá na frente, os capítulos 12 a 14, ele vai abordar a questão dos dons espirituais. Então, ele começa dizendo que isso é graça de Deus. Isso é presente de Deus. Aí ele diz, qual é a fonte e os benefícios e o beneficiário da graça? A fonte é Deus e o beneficiário somos nós, os cristãos. Então, ele deu graça aos coríntios, os quais são beneficiários passivos. Ou seja, eu não fiz nada para receber. Então, Paulo começa aqui mostrando, quando ele chega lá no capítulo 12, 13, 14, quando ele vai abordar mais especificamente, ele começa dizendo, não foi por esforço de vocês. Não foi por esforço de vocês, é presente, é graça. Então, por isso ele prefacia essa carta dizendo isso, a graça de Deus. Então, a fonte e os beneficiários da graça, Deus e os cristãos. Ele deu graça aos coríntios, os quais são os beneficiários passivos. A igreja é a comunidade da graça e dos agraciados. E o intermediário da graça é Jesus.
A graça de Deus foi dada em Jesus Cristo. Então, queridos, minha hora avançou, né? Eu pensei que eu ia conseguir caminhar no texto todo, mas tem muita coisa rica aqui nesse panorama para a gente começar a se aprofundar. Então a gente vai ver, a igreja é a comunidade dos agraciados, isso que a gente está vendo. Igreja é comunidade dos agraciados, é presente. E você começa já a elaborar na sua mente, entender, o que os nossos irmãos pentecostais dizem, né? Que você precisa receber determinadas coisas, você tem que se esforçar para isso. O apóstolo Paulo começa já nessa introdução dizendo, não, você é um agente passivo. O agente ativo é Deus, que te presenteou. Então, nós somos a comunidade dos agraciados. Cada um de nós, independentemente do seu tempo de igreja, você é um salvo em Cristo, você faz parte da comunidade dos agraciados. Não foste vós, né? Que me escolhesse, pelo contrário, eu vos escolhi, né? Uma conquista, né? Mas o apóstolo Paulo, Wilson, ele vai trabalhar uma questão que estava muito em voga na igreja de Corinto, é com respeito a dons. Eles achando que eles eram os tais. E por isso eles entenderam a coisa errada. Nós vamos lá na frente, né? Dar uma caminhada bem grande para a gente discutir sobre isso. Então, hoje a gente dá uma paradinha por aqui. Então, quarta-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai caminhar sobre a igreja é a comunidade dos enriquecidos, a igreja é a comunidade dos esperançosos, a igreja é a comunidade dos santos perseverantes, e depois nós vamos começar a ver, nesses versículos 17 aqui, os defeitos da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai apontando alguns defeitos que a gente começa a olhar e que muitos deles estão presentes na nossa vida. Então, se Deus permitir, quarta-feira que vem a gente começa. Eu quero demorar um pouco, porque essa carta, ela é muito rica para orientação da igreja. Orientação da igreja. Às vezes nós temos no meio presbiteriano gente que não entendeu ainda. Está aí, mas não entendeu. E às vezes é levado por algumas, né, emoções e acham que os nossos irmãos pentecostais estão certos em algumas coisas. Então a gente precisa, no estudo dessa carta, a gente compreender e a gente não se vangloriar, né, como eram os defeitos da igreja de Corinto, mas agradecer a Deus porque nós somos a comunidade dos agraciados. Amém, queridos?